O Brasil gasta um plano Marshall por ano, 106 bilhões de dólares, 300 e tantos bilhões de reais, 380 bilhões de reais. Houve um ano em que nós chegamos a gastar 450 bilhões de reais de despesa de juros por ano. O que reconstruiu a Europa no pós-guerra, durante 8 anos, 9 anos, 10 anos, uma década. O Brasil reconstrói uma Europa por ano sem sair da pobreza. O que é um absurdo. E isso, na verdade, é o preço de nós mantermos esse descontrole sobre a expansão de gastos públicos, mas aprendemos a fazer política monetária. Então a gente continua gastando muito, mas em vez de moeda nós financiamos com endividamento em bola de neve. Então o Brasil se endivida em bola de neve, a dívida era 800 bilhões, de repente nos últimos 10 anos a coisa vai para 1 trilhão, 2 trilhões, 3 trilhões, 4 trilhões e meio, não para de crescer. Então a nossa preocupação é dar uma trava nisso. Como é que nós damos uma trava nisso? Vamos desinvestir. Então criamos a Secretaria de Desestatização, Desinvestimentos. Fizemos as contas durante a campanha, era em torno de 700 bilhões de reais o valor, entre 700 bilhões e 1 trilhão, o valor das empresas estatais, da participação do governo nas empresas estatais brasileiras. Hoje esse valor, graças à alta da Bolsa e tudo que acontece, que a gente também acreditava que ia acontecer, isso já está bem acima de 1 trilhão. Não sei quanto vamos conseguir vender, mas ao invés de fazer a coisa errada de uma forma bem detalhada, que é o que nós fizemos várias vezes no passado, o melhor é fazer a coisa certa, mesmo que de uma forma imprecisa. Então nós estamos indo nessa direção. A política é desinvestir para reduzir o endividamento do governo. Se essa dívida ficar aí travada em 4 trilhões e meio, ou cair ligeiramente, durante 1, 2, 3, 4 anos, pelo esforço que estamos fazendo, inflação de 3,5%, o crescimento vai, ano que vem já vai para 2%, 2,5%, 3%. Quando isso começar, o PIB cresce aí 4% de inflação, 2 ou 3% de crescimento, 7%, 8%, 2, 3 anos seguidos. Se você mantiver a dívida externa, você dilui o peso da dívida externa. Na verdade, isso é uma reestruturação de balanço. Nós estamos falando de um balance repair, quer dizer, como qualquer empresa faz, que ela vende alguns ativos, pré-paga bancos, reduz o endividamento, 2, 3 anos disso, ela dilui o peso dos juros no orçamento e melhora a estrutura financeira do seu balanço, no caso o balanço da União. A Petrobras acabou de fazer isso recentemente, estava praticamente quebrada, quebraram a empresa e a fundação, quebraram tudo. A empresa se reestruturou financeiramente, pagou dívida antecipadamente, está desinvestindo, e ela se recupera. Da mesma forma, a União. E nós temos também, de outro lado, quase 1 trilhão para vender em ativos imobiliários. É a maior imobiliária do mundo, o governo brasileiro. Tem ativos espalhados pelo país inteiro e esses ativos ficam lá inoperantes, enquanto o passivo sobe a juro composto, esses ativos estão lá depreciando, em vez de serem utilizados para redução de dívida. Então, temos também um secretário especial de desinvestimentos. Então, o Marinho, que é o meu secretário especial de reforma da Previdência, está chegando na meta do semestre, aprovar a Previdência. O Salim Matar é o secretário especial, que nós dividimos as despesas, quais são os principais targets nossos. O primeiro e maior é a Previdência. O Marinho está lá, vamos aprovar a reforma da Previdência. O segundo, a grande despesa. O Estado, juros do passado. Vamos reestruturar o balanço. Vamos começar devagar. Você não pode ter muitos inimigos numa frente só. Então vamos primeiro para a Previdência, que é a mais importante. Vamos começar o ensaio nas privatizações. Tínhamos uma meta de 20 bilhões de dólares por ano, já cumprimos 12 bilhões de dólares. É uma meta bastante baixa, ela vai ser superada ao longo do ano, seguramente, mas cumprimos também. Só que o trabalho de fundo está feito. Está preparado um trabalho de escala. Pegamos as estatais todas, dividimos entre as que serão vendidas, as que serão fechadas e as que serão mantidas estatais por enquanto. À medida que o programa pegue velocidade, todo mundo acreditando, pode ser que a gente vá bem mais longe do que todo mundo está pensando. Mas nós vamos revendo essas metas. A terceira grande despesa é da máquina em si. E isso é que é interessante, quer dizer, a maior despesa primeiro é o futuro, e quando você vai ver, era o futuro principalmente do funcionalismo público. A segunda grande despesa era os juros, que são os erros do governo no passado. A terceira grande despesa é a máquina em si,
em torno de 300 e poucos bilhões de reais todo ano. Eram 750 de previdência, 400, quase 400 de juros, 300 e pouco a máquina. Então você vê, é o passado do governo, de falta de coordenação de política monetária e fiscal, que resultou nesse endividamento em bola de neve, o presente do governo, que é o custo da máquina, e o futuro do governo. Ou seja, cuidaram bem deles mesmos. Cuidaram bem deles mesmos. Em vez de serem os nossos servidores, se serviram da população brasileira. Os servidores públicos, e há gente excepcional em Brasília, extraordinária qualidade. O problema é o descontrole dos gastos públicos e a pressão corporativa sobre os orçamentos públicos, não só do funcionalismo público, mas também dos piratas privados, que avançam sobre orçamentos públicos. E as criaturas do pântano político, que há algumas. Nós, setorialmente, dentro do Ministério da Economia, fizemos o primeiro movimento, a reforma da Previdência, o segundo movimento, preparar todo o programa de privatizações, que vai ser disparado agora, no segundo semestre, acabando a reforma da Previdência, a gente começa a anunciar. O terceiro movimento é a administração da máquina pública e a reforma do Estado em si. A privatização é uma parte dessa reforma do Estado, porque durante o regime militar, o Estado surgiu sob a forma de grandes empresas estatais. Telebrás, Eletrobras, Siderbras, Petrobras, Portobras, Nuclebras. E eles fizeram a grande infraestrutura, os grandes investimentos de infraestrutura nacional. Quando você tem a redemocratização, é natural que você tenha o desafio de converter esse Estado, que eu chamava de hobbesiano, de Thomas Hobbes, que é o Estado absolutista, forte, poderoso, ele manda, coordena, intervém sobre tudo. Você tem que transformar isso num Estado russoniano, do Rousseau, que é atender à vontade do povo. É uma democracia. Ela quer recursos para saúde, educação, saneamento, descentralização de recursos. Daí o nosso lema, mais Brasil, menos Brasília. Menos comando central, menos planificação, mais economia de mercado, mais recursos para estados e municípios, onde o povo vive. Esse recurso tem que descer. Se falta segurança pública, se falta segurança pública, se faltam hospitais, se falta saneamento, esse recurso tem que descer. Esses recursos não podiam estar lá em cima. Só no Brasil, com essa centralização de recursos, poderia haver uma série de abusos que ocorreram. O presidente torce para um time, surge um estádio. O presidente gosta de um empresário, ele vira o maior empresário de proteína. O presidente gosta do empresário, um banco público é capitalizado, esse dinheiro vai parar lá e, de repente, você tem a maior empresa de proteína animal do mundo. O presidente gosta de outro, vira a maior empreiteira da América. Não é assim. Nenhum presidente pode ter tanto poder. O poder, a essência da democracia e mercados são algoritmos de decisão descentralizados. A democracia vive exatamente da limitação de poderes e descentralização, checks and balances. E os mercados, da mesma forma, são mecanismos descentralizados de decisão. Você precisa de competição, mercados. E era o exemplo que eu dava. Nós somos 200 milhões de trouxas explorados por 2 empreiteiras, 4 bancos, 6 distribuidoras de gás, 1 produtora de petróleo. Nós precisamos de competição.